Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar o capítulo 7, Democracia, Escravismo e Imperialismo. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é uma análise de uma categoria, né, que é importante no mundo ocidental de uma forma geral, que é a ideia de democracia, né? No vídeo anterior, no capítulo anterior, a gente falou que a Grécia é o berço da filosofia, as condições que permitiram a filosofia se desenvolver na Grécia, né? E trabalhamos também os primeiros filósofos, os chamados filósofos da natureza, os pré-socráticos, aqueles que buscavam estudar o princípio de todas as coisas, o arqué, né, de todas as coisas. Nesse capítulo nós vamos também falar, de certa forma, desse pioneirismo grego em não só criar a filosofia, que é um legado dessa cultura para a formação da nossa cultura ocidental, mas também da criação de um outro elemento, que é a democracia, que é uma outra grande contribuição dos gregos para a formação da cultura ocidental. Se você observar de forma geral no mundo, né, dos países da Europa, da América, né, alguns países africanos, alguns países no Oriente, a democracia ainda não é tão presente assim como no mundo ocidental, você vai perceber que a democracia é um dos mais importantes sistemas políticos de organização política e social do mundo, tá? E esse princípio ele surge lá na Grécia. Logicamente que a democracia que nós temos hoje, as noções de democracia que nós temos hoje, são muito diferentes das noções de democracia que os gregos tinham, tá? Mas basicamente o pilar central, tanto da visão contemporânea como da visão grega, se manteve. Democracia é o regime político que permite a participação de dos seus cidadãos, né, nas decisões políticas que vão orientar a organização da sua sociedade. Então esse elemento ele se manteve. Nós vamos fazer nesse vídeo, nesse capítulo, um exercício de ver, comparar, ver como esse processo ele foi sendo feito ao longo da história, como a democracia grega ela vai evoluindo. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Basicamente, o que a gente chama de democracia grega é a democracia ateniense. O modelo vai ser criado na cidade de Atenas, né? Então, o expoente máximo clássico desse modelo é o modelo criado pelos atenienses lá no século V a.C. Nesse modelo, todos os cidadãos políticos, né, cidadãos com direitos, né, todo cidadão, melhor dizendo, tinha os mesmos direitos políticos de participar das assembleias, dos cargos públicos, ou seja, das decisões políticas a respeito da cidade. A nossa democracia é diferente. Nós temos uma democracia representativa. Né? Então, estou fazendo aqui um paralelo entre a democracia grega e a democracia atual. Na grega, o cidadão tinha direito de participar de todas as assembleias, de todas as decisões políticas. Na nossa democracia é assim? Não. Né? Nós participamos de uma forma indireta. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos representantes que vão participar das assembleias, da administração pública e, obviamente, né, defender os nossos interesses, vamos dizer assim, né? Então a gente elege essas pessoas que vão ocupar esses cargos, são os deputados, os prefeitos, governador, presidente, vereador, enfim. E é eles que vão participar das assembleias, do Congresso, da Câmara Municipal, né, das esferas do poder e criar as leis que normatizam e organizam a nossa sociedade. No mundo grego, não. Cada cidadão era como se fosse o presidente de si mesmo, né? Ele participava desse processo político, dando a sua opinião, né? Participando diretamente. Nós temos essa questão da democracia representativa, né? Bom, outra questão. A democracia, então, grega, professor, é melhor, já que o cidadão participa mais ativamente desse processo? Não necessariamente. Por quê? Porque nós vamos observar que a noção de cidadania do grego ela é muito limitada, ela é bem menor do que a nossa. Por exemplo, no Brasil hoje, para você ser cidadão, né, participar politicamente da vida, participar ativamente da vida política do seu país, basta você ser brasileiro maior de 16 anos.
Independentemente da classe social, se é rico ou pobre, branco ou preto, homem ou mulher, analfabeto ou não, todos nós temos esse direito de participar. Já na Grécia Antiga você tem uma restrição enorme. Quem é cidadão? Homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense, no caso, né? Então, uma minúscula parcela da população tinha direitos políticos efetivos. Dá uma olhada aqui, ó, nesse gráfico aqui embaixo. 13% da população da cidade de Atenas era considerada cidadão. Todo o restante estava fora. Não podia participar desse processo. Esse gráfico aqui em cima são as assembleias, como é que funcionava o sistema grego. Você tinha que a gente chama de eclésia, que é a assembleia composta por todos os cidadãos. Então, Atenas tinha mais ou menos 120 mil habitantes, 13%, algo em torno ali de 15 mil, né, cidadãos poderiam participar dessa assembleia. A assembleia, a eclésia, escolhia o que a gente chama de bulé, que seria uma espécie de câmara municipal, poder legislativo, tá? Que criava as leis, enfim. A assembleia, a eclésia, realizava sorteios que escolhiam os elieus, que eram uma espécie de força policial, né, de judiciário, vamos dizer assim, e o areópago, né, que o elieu cuidava dos crimes mais do cotidiano, dos conflitos do cotidiano, e aqui o areópago cuidava das questões mais complexas, né? Então, você pense aqui, por exemplo, Tribunal de Justiça e um Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo. Seria mais ou menos isso, tá? A eclésia, né, esse conselho, essa assembleia formada por todos os cidadãos atenienses, homens, mais de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, também escolhia os estrategos, que eram os comandantes militares, e os arcontes, que realizavam as funções administrativas da cidade. Então, esse é o sistema grego, ele funcionava dessa forma. Tinha participação do cidadão? Ele podia participar? Sim, mas o que a gente tem que ressaltar é que a noção de cidadania do grego ela é muito limitada, beleza? Há uma parcela minúscula da sua população. Outra contradição, né, da democracia, do sistema democrático ateniense, é que para participar daquelas estruturas que eu falei ali, da eclésia, da bulé, do arcondato, do elieu, enfim, você tinha que ter tempo livre para isso, cara. Né? Você tinha que se dedicar às atividades relacionadas à administração e à política da cidade. E aí eu pergunto, pobre tem tempo livre para fazer isso? Não. Então, o que acabava acontecendo? Só os membros da aristocracia, das camadas mais abastadas que tinham escravos para trabalhar no seu lugar, podia ter o tempo disponível para participar dessas assembleias, de toda essa estrutura política administrativa. Então não havia uma igualdade de participação. Geralmente o cidadão pobre, mesmo tendo o direito de participar, ele não exercia esse direito. Por quê? Porque ele não tinha tempo para fazer isso. Como é que ele ia trabalhar, sustentar a sua família e se dedicar à vida pública? Né? Então, gradativamente, você vê que as pessoas de baixa renda eram afastadas do sistema político ateniense, da democracia ateniense. Então a gente pode falar que a democracia ateniense é uma democracia, entre aspas, elitista. Além disso, se você está num regime democrático, pressupõe-se que a democracia se baseia na questão da liberdade. Na liberdade de expor o seu pensamento, de escolha. Mas como é que um regime democrático, né, pode conviver com uma escravidão? Você concorda comigo que é um anacronismo, é um antagonismo de ideias? E isso existia na democracia ateniense. Então, politicamente, você tinha um sistema democrático, livre, onde você tinha liberdade de expressão, liberdade de posicionamento político, mas sustentado por um sistema escravocrata. Então, uma outra contradição aqui que nós temos dentro do sistema democrático ateniense. Atualmente, nas democracias modernas, independentemente da função, da condição financeira, da posição social do indivíduo, teoricamente todos nós temos o mesmo direito de participação política. Todo brasileiro tirou o título de eleitor, por exemplo, você pode votar, como eu disse anteriormente. Rico ou pobre, branco ou preto, índio ou não, analfabeto, desempregado, independentemente, você pode participar desse processo político, coisa que não acontecia em Atenas, porque ali havia uma vinculação expressa
da posição, né, econômica do sujeito, como eu acabei de explicar, para que ele pudesse participar, e a própria limitação da condição de cidadania, né? Outra questão, outra limitação do regime democrático grego era a questão do imperialismo. No século V, a Grécia se envolveu em uma série de guerras contra os persas, conflitos esses que ficaram conhecidos como guerras médicas. Os persas deram um trabalhão enorme lá para os gregos para eles poderem vencer essa guerra. Quando a guerra acabou, os atenienses propuseram a criação de um organismo militar para defender as cidades gregas, uma espécie de OTAN da Grécia, né? Acho que vocês já ouviram falar da OTAN, né? Que é um organismo internacional, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E aí foi criada a Liga de Delos. A cidade de Atenas, ela ficou com a responsabilidade de administrar os recursos dessa aliança militar. Então todas as cidades contribuíam com dinheiro, com soldados, e Atenas administrava isso. O que Atenas fez com esses recursos? Usou para os seus interesses próprios, né? Usou esses recursos para aumentar a influência da cidade de Atenas sobre outras cidades. E é isso que a gente chama de imperialismo. Quando uma sociedade, uma cidade, um império, um reino ou um país usa da sua influência política, econômica e militar para interferir no andamento cultural, econômico, político de uma outra sociedade. Então os atenienses faziam isso. Isso é uma ação completamente antidemocrática. Você não está respeitando a vontade e as particularidades culturais, econômicas, sociais e políticas de outros povos, né? Inclusive, isso levou, né, ao colapso da civilização grega. A cidade de Esparta, que historicamente rivalizava, né, com os atenienses, não aceitou essa postura de imperialismo por parte de Atenas, provocou uma guerra, que é a chamada Guerra do Peloponeso, que levou ao colapso da civilização grega, enfraqueceu as cidades gregas que foram dominadas pelos macedônicos. Infelizmente, o imperialismo não é uma prática só que ficou lá na antiguidade, né, na Grécia Antiga. Hoje, atualmente, nós temos democracias que dizem, né, que defende a liberdade, que defende a liberdade de escolha, enfim, de povos, mas que agem do ponto de vista imperialista. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que utiliza a sua força econômica e militar para interferir nos rumos políticos e econômicos de outras nações. Diante de tudo isso que a gente viu, é importante a gente pensar, será que a democracia ainda é o melhor regime? Essa questão eu deixo para vocês responderem no nosso debate de hoje. Tudo bem? E hoje à tarde a gente vai comentar sobre ela. Eu quero ver a opinião de vocês lá no grupo. Certinho? Até mais. Tchau, tchau.